Olá, neste vídeo vamos então falar do ruído de ejeção. Portanto, o ruído de ejeção, primeiro para localizar no ciclo cardíaco e na auscultação cardíaca, o ruído de ejeção, portanto, temos aqui a sístole, temos S1 e S2. Portanto, o ruído de ejeção vai ser um som protossistólico, ok? Aqui. Que vai ocorrer então quando ocorre a abertura das válvulas sigmoideias, que se for à esquerda a válvula aórtica, se for à direita a válvula pulmonar. Vamos fazer aqui uma representação do coração. Vou falar sempre à esquerda para ser mais fácil. Portanto, temos assim. Portanto, aqui temos a aurícula esquerda e aqui temos o ventrículo esquerdo. Portanto, este ruído vai ocorrer quando, após o período de contração isovolumétrica, em que a válvula sigmoideia, portanto, neste caso a válvula aórtica, vai estar encerrada, vai haver uma contração isovolumétrica, a pressão aumenta, a contração isovolumétrica é este período que vocês veem aqui, e depois vai haver uma abertura da válvula. É esta válvula, ao abrir, okay, que vai produzir então o ruído de ejeção. E este ruído ocorre por dois mecanismos, porque normalmente a abertura desta válvula não vai produzir som. Portanto, é preciso ter uma anormalidade ao nível da válvula ou uma anormalidade ao nível do tronco arterial à frente. Portanto, neste caso, seria um tronco arterial dilatado. Portanto, vamos resumir as duas alterações que podem dar o ruído de ejeção como uma... Vou apagar aqui, só para vocês. Pode ser, então, um mecanismo, uma alteração valvular, em que temos uma estenose, quer seja na válvula aórtica, quer seja na válvula pulmonar, e depois temos um mecanismo vascular. E este mecanismo vascular é quando temos o tronco arterial, neste caso à esquerda seria a artéria aorta dilatada, se fosse à direita, a artéria pulmonar dilatada. Pronto, e aqui são os mecanismos. Vamos agora representar o porquê que, havendo uma alteração, uma estenose ou havendo uma dilatação do tronco arterial, vai ocorrer então este som. Primeiro vamos começar por explicar a alteração valvular. Olhando para este esquema, nós percebemos que a válvula aórtica, ao abrir, a válvula aórtica é formada por dois folhetos, por três folhetos. Quando eles abrem, eles vão abrir e vão, quando não existe estenose, eles vão abrir e não fazem barulho nenhum. Quando existe uma estenose, geralmente o que acontece é que um folheto não vai abrir completamente e, portanto, ao não abrir, deixa-me representar outra cor, ao não abrir completamente, ele fica a obstruir o lúmen. Enquanto o outro folheto, que se abre completamente, encosta à parede arterial. Isto no momento da abertura. O que é que vai acontecer logo? O sangue que está a fluir nesta direção do ventrículo para a aorta exerce pressão na face ventricular deste folheto. Ao exercer esta pressão aqui, vai haver logo uma inversão da concavidade deste folheto. E é esta inversão, este momento em que este folheto inverte, que vai produzir um som. Portanto, é esta inversão que temos aqui, o som. Okay? E isto é um mecanismo valvular. Agora, o que é um mecanismo vascular? Este mecanismo vascular, eu disse que está associado a uma alteração, ao tronco arterial dilatado. Neste caso, o tronco arterial, a artéria aorta. Portanto, representando aqui, portanto, temos uma dilatação da aorta e o que é que vai acontecer então às válvulas ao abrir? As válvulas não vão estar, a válvula ao abrir, os folhetos não estão estenosados e, portanto, abrem normalmente. O que acontece é que, como existe, a válvula assim está fechada, quando a válvula abre, vai percorrer uma maior distância até encostar à parede arterial. Neste caso, à parede da raiz da aorta. E essa maior distância faz com que o som seja maior e o facto de termos um tronco arterial que esteja dilatado faz com que haja uma ressonância
e amplifica esse som. E, portanto, é este mecanismo que explica o som. Agora que já percebemos os mecanismos que originam o som, vamos perceber as causas que dão então este ruído. E podemos organizá-las em esquerdas e direitas, além de vasculares e valvulares. Portanto, em relação às causas, vamos então ter à esquerda e à direita. E continuando o mecanismo e o pensamento que estamos a ter em relação a ser causa valvular e causa vascular, portanto, à esquerda, se for uma causa valvular, vai ser então uma estenose aórtica. Se for uma causa vascular, vai ser então uma dilatação da raiz da aorta. E isto não são causas em si, existem inúmeras etiologias que vão originar, quer seja uma estenose aórtica, quer seja uma dilatação da raiz da aorta. Não é este o objetivo agora de falar delas, mas é só para vocês terem noção. Depois, à direita, é pensar exatamente o mesmo. Portanto, se for de origem valvular, vai ser uma estenose pulmonar. Estenose pulmonar. Se for de origem vascular, vai ser uma dilatação do tronco da artéria pulmonar. E aqui, só para vocês ficarem com umas ideias, geralmente é sempre a grande causa, pode ser idiopática, mas a grande causa é secundária a uma hipertensão pulmonar. Pronto, isto são aqui para vocês organizarem as ideias e quais é que são as causas que vão originar este ruído. E agora vamos falar das características deste som. Portanto, características. Como vocês percebem, estes são ruídos que têm origem nas válvulas sigmoideias. E, portanto, os focos que nós vamos auscultar, depende se é uma alteração na válvula aórtica ou na válvula pulmonar, ou no tronco da aorta ou no tronco da artéria pulmonar. Portanto, se for à esquerda, em relação ao foco, portanto, se for à esquerda, portanto, quando eu digo à esquerda é do coração à esquerda, portanto, na artéria aorta e na válvula aórtica. Se for à esquerda, ouve-se no foco aórtico. Se for à direita, ouve-se no foco pulmonar. Pronto. Depois, em relação à intensidade. Isto são sons que são sons de... Portanto, intensidade. São sons de alta intensidade. E geralmente a intensidade está associada... A principal característica que é importante para este som ser intenso ou menos intenso é a mobilidade da válvula. Vocês percebem, se eu fizer aqui a representação... Se eu fizer aqui a representação, se a válvula, neste caso a aórtica, estiver calcificada, tem menor mobilidade e, portanto, o som que ela vai ter vai ser menor. Ao contrário, se a válvula tiver grande mobilidade, apesar de estar estomusada, se tiver uma grande mobilidade, o som a sua intensidade vai ser maior. Depois, em relação à sua frequência. Estes sons são sons de alta frequência. Alta frequência. E, portanto, ouvem-se com o diafragma. Em relação à sua localização no ciclo cardíaco, eu já vos falei no início, mas vou só relembrar. Portanto, estes são sons, a sua localização no ciclo. Estamos a falar de sons que são protossistólicos, não é? Porque eles acontecem, portanto, S1, S2, eles são protossistólicos. Porque eles acontecem após o período de contração isovolumétrica, portanto, que é este espaço aqui. E depois,
as características mais importantes e que importa falar um bocadinho sobre elas é como é que estes sons variam durante a respiração. E que é um bocadinho ao contrário de todos os outros sons. Portanto, se nós tivermos à esquerda estes sons, não variam com a inspiração. Portanto, a inspiração não vai afetar o ruído da ejeção no som quando é à esquerda, quando vem da válvula aórtica. Não há qualquer relação com a inspiração ou com a expiração. Agora, se for à direita, o que vai acontecer é que, portanto, desenhando aqui o coração à direita, este som à direita, como eu vos disse, pode organizar num som que tem origem numa dilatação do tronco pulmonar ou de uma estenose da válvula pulmonar. Okay? São os dois mecanismos. Se for vascular, não há variação do som com a respiração. Portanto, o som mantém-se igual na inspiração ou na expiração. Agora, se for de origem valvular, e portanto, por um mecanismo de estenose da válvula pulmonar, o que vai acontecer a este som é que diminui com a inspiração. E isto é importante porque é uma característica que distingue de todos os outros sons e fenómenos acústicos que ocorrem à direita, que normalmente aumentam com a inspiração. Este, ao contrário, diminui com a inspiração. Mas para vocês lembrarem-se disto, importa perceber o porquê e não só decorar. Não é difícil decorar porque é só um, mas vamos tentar perceber porquê. O que é que acontece na inspiração? Na inspiração, o que acontece é um aumento do retorno venoso. Porque há uma amplificação, a caixa torácica vai expandir, diminui as pressões e vai haver um aumento do retorno venoso, e neste caso, não é, ao coração direito, pelas veias cavas. Se há um aumento do retorno venoso, a cavidade ventricular direita vai receber um maior volume de sangue. E, portanto, as suas pressões vão, com isto, aumentar. Vocês, tentando representar em esquema, só para vocês perceberem, imaginem que normalmente na expiração teríamos um certo volume, quando aumenta o retorno venoso, vamos ter um volume maior, o que faz com que haja um aumento da pressão. Aumentando estas pressões aqui, faz com que, normalmente, esta válvula, que estaria assim na inspiração, vai estar sobre maior pressão. Ao estar sobre maior pressão, ela não vai estar assim antes de abrir e vai estar vai estar assim. Quer dizer que ela já sofreu alguma... o fenómeno acústico que era devido à inversão da concavidade, ele já vai estar, imaginem, a meio, porque as pressões aqui são muito maiores. E, portanto, no momento em que, após a contração isovolumétrica, a válvula, em vez de estar como estava antes, toda completamente assim, já inverteu parcialmente. Ao inverter parcialmente, o som, quando ela abre, vai ser menor. E isso é que explica que, quando existe um aumento do retorno venoso por causa da inspiração, o fenómeno acústico, neste caso do ruído de ejeção, vai ser menor som. Outra nota em relação ao ruído de ejeção é em relação ao ruído de ejeção à esquerda, em que é importante distinguir uma estenose na válvula, portanto, deixem-me só desenhar, uma estenose na válvula, uma estenose valvular, uma estenose aórtica valvular, em que temos uma alteração, literalmente, no complexo valvular, em que ele está estenosado, porque o folheto não abre completamente, ou uma outra alteração que pode mimetizar os fenómenos acústicos à esquerda, que é a miocardiopatia hipertrófica. O que acontece é que na miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, a estenose não é valvular, mas sim subvalvular por um mecanismo de hipertrofia do septo. E quando vocês estudarem miocardiopatia hipertrófica, vocês vão perceber que é este mecanismo de hipertrofia, geralmente do septo interventricular, que vai fazer com que haja uma estenose ao nível
não da válvula, mas abaixo da válvula. E se nós pensarmos que a estenose não é ao nível da válvula, portanto, a miocardiopatia hipertrófica vai ter o sopro mesosistólico da estenose aórtica, mas não vai ter o ruído da ejeção. E, portanto, se nós desenharmos as duas auscultações cardíacas, nós, na estenose aórtica, vamos ter um S1, um S2, e depois o que nós vamos ter vai ser então o ruído da ejeção, porque é uma estenose valvular, e depois associado ao sopro mesosistólico. Ok. O que acontece na miocardiopatia hipertrófica com hipertrofia do septo, aqui, é que isso já não vai acontecer. Então temos um S1, um S2, e não temos o ruído de ejeção, temos apenas o sopro. Ok? Isto é importante para vocês depois conseguirem distinguir estes dois fenómenos auscultatórios.